Bom, no Grande Prêmio do Bahrein, nós vimos, a despeito da pole position de Max Verstappen e da boa corrida de recuperação de Sérgio Pérez, o domínio dos carros da Mercedes, né, que venceu com Lewis Hamilton após uma excelente estratégia de parada nos boxes, né, e um uso eficiente das combinações de pneus disponibilizadas pela Pirelli e da sua astúcia em ceder para o Verstappen a parte externa da curva 4, né, enfim, do circuito do Bahrein, Sakir, e que levou o holandês a ser obrigado a devolver a sua posição pela direção de prova. Então, além da vitória do Hamilton, que foi a sua vitória de número 96, a Mercedes também ela completou o pódio com o finlandês Valtteri Bottas, que foi prejudicado pela parada de boxes, que o fez perder mais de 10 segundos em relação aí ao Hamilton e ao Verstappen. Então, nós sabemos que a Mercedes teve começo de temporada 2021 bastante difícil, né, com problemas, né, nos testes, né, pré-temporada, mas no momento em que a competição se iniciou efetivamente, os carros da Mercedes se mostraram ainda um pouquinho mais competitivos do que o seu competidor imediato, que é a Red Bull, que trouxe um motor Honda bastante aprimorado para a sua última temporada nessa mais recente passagem da montadora japonesa pela categoria máxima do automobilismo. Então, sim, a Red Bull impressionou com a pole position, com o ritmo de corrida do Pérez, e teria vencido, né, caso o Verstappen fosse um pouco menos afoito nas voltas finais, mas sem dúvida nenhuma, né, foi um grande prêmio otimista, né, para a equipe, né, britânica de capital austríaco, né, e tailandês, e certamente é um sinal de que nós teremos aí uma disputa mais acirrada pelo Campeonato Mundial de Construtores, enfim. Não nos esqueçamos que o Sérgio Pérez ele teve um problema mecânico, né, e antes da corrida se iniciar, né, o carro dele parou, ele resetou, né, o carro de forma bastante fria, né, e corajosa, eu diria, e conseguiu chegar em quinto lugar, enfim, numa corrida de recuperação que trouxe todos os bons elementos da sua performance no ano passado no Bahrein, então que foi coroada com a vitória. Então, essa pela primeira vez desde 2018, ao que parece, a Red Bull ela conta com dois pilotos capazes de pontuar e subir ao pódio regularmente, e isso é um bom sinal para a Fórmula 1 como um todo. É um sinal que nós vamos ter duas disputas, né? A disputa pelo título de pilotos e pelo título de construtores, depois de muitos anos de domínio absoluto da Mercedes e do Lewis Hamilton. Bom, um degrau abaixo da Mercedes e da Red Bull, nós temos um segundo escalão que inclui, no momento, a McLaren e a Ferrari. São as duas equipes que pontuaram com seus conjuntos de pilotos, né, na primeira corrida da temporada. Então, a McLaren ela foi mais impressionante no ritmo de corrida do que a Ferrari, tanto com o Lando Norris, que obteve um ótimo quarto lugar, enfim, fazendo uso máximo dos seus conjuntos de pneus e repetindo a boa performance que ele teve na abertura da temporada passada, em 2020, na Áustria. E o Daniel Ricciardo fez uma estreia bastante sólida, com boas ultrapassagens e pontuando ao final em sétimo lugar, prometendo um ano mais regular do que o ano de 2020, que foi um bom ano, coroado com 2 pódios, mas que no seu início, né, viu então o carro do Ricciardo, né, enfim, e o próprio piloto australiano aí com uma certa irregularidade. Então, não é surpreendente que o Lando Norris tenha começado o ano na frente,
ele já é piloto McLaren há algum tempo. O Ricciardo, ele está indo para a sua terceira equipe nos últimos 4 anos, então vai levar um tempo para ele se acostumar, mas o conjunto, né, carro e pilotos, né, parece bastante sólido e a McLaren com certeza vai subir ao pódio outras vezes ao longo da temporada. E para os tifosi, é uma boa notícia ver a Ferrari com algum grau de competitividade depois do abismo que foi a temporada do ano passado. Então, tanto o Charles Leclerc quanto o Carlos Sainz, eles se portaram bem melhor, bem mais à vontade no carro ao longo dos treinos e na corrida tiveram menos problemas, tanto de potência quanto de aerodinâmica e dirigibilidade geral do carro. O Leclerc terminou à frente do Carlos Sainz. O Carlos Sainz ele foi envolvido numa batida no começo da corrida com o Pierre Gasly, então ele teve um pouquinho mais de trabalho para subir o pelotão intermediário e chegar na 8ª posição, dois postos, né, abaixo do seu companheiro Monegasco. Então é uma dupla que a Ferrari tem, que nos faz lembrar de outras duplas que a escuderia teve no passado, enfim, em que havia uma diferença pequena de qualidade entre os pilotos, né? Como por exemplo Gilles Villeneuve e Didier Pironi e Gerhard Berger e Jean Alesi. Resta saber se os pilotos continuarão camaradas, né? Mantendo aí uma cordialidade na sua relação ao longo do ano, né? Porque nós sabemos que isso na Ferrari às vezes levou a resultados bastante trágicos, né? Não só para a equipe, como principalmente para ambos os pilotos, né? No momento, a Ferrari ainda não tem um carro capaz de subir ao pódio, enfim, ele está lutando aí para chegar em 4º, 5º lugar, e nesse momento, então, a competição interna da equipe ela tende a acontecer em banho-maria, o que vai mudar se eventualmente, né, houver alguma evolução do quadro ao longo da temporada 2021. Bom, olá para todos, estamos aqui em abril, né, na segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, para comentar os acontecimentos que marcaram o Grande Prêmio de Emília-Romanha, antigamente o Grande Prêmio de San Marino, realizado no Autódromo de Imola, né? Enfim, de triste memória para os brasileiros, mas que é um dos mais interessantes circuitos aí da temporada de Fórmula 1 de 2021. Bom, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, ele foi, diferentemente do primeiro Grande Prêmio da temporada, no Bahrein, um grande prêmio de alternância. Então, nos treinos livres, então o primeiro treino livre e o segundo treino livre foram liderados pela Mercedes, com o finlandês Valtteri Bottas, né? O terceiro treino livre, então no dia da qualificação, ele foi liderado pelo Max Verstappen da Red Bull, que era considerado o favorito, e esses 3 treinos aconteceram com pista seca, né? Mas sob ameaça de chuva, né? E no dia da qualificação, né, no sábado, para surpresa geral de pouca gente, a pole position pela 99ª vez ficou com o atual campeão do mundo, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes, né? E eu gostaria de lembrar aqui que o Hamilton ele teve uma pole position perdida em 2012, né? No Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. Então, na prática, foi a 100ª vez que ele largou à frente do resto do grid. Então, e logo após o Hamilton, aí sim, para surpresa de muita gente, mas não é meu caso, nós tivemos aí o Sérgio Pérez da Red Bull, alguns milésimos de segundo atrás do Hamilton e alguns milésimos à frente do Verstappen. Então, mas certamente a sensação dos treinos, né, e tanto dos treinos livres quanto da qualificação, foi a performance da McLaren com o inglês Lando Norris. Então, o Lando Norris ele chegou a liderar parte, né, desse período de treinos, né, e por um triz que ele não obtém uma vaga na primeira fila do Grande Prêmio. Na sua melhor volta, ela acabou sendo anulada, né, por ultrapassar os limites de pista, né, enfim, algo que foi bastante comum, não só nessa etapa, mas na etapa anterior, né, e ele largou algumas filas atrás, né, ele largou inclusive atrás
do companheiro Daniel Ricciardo, né? Então, nós tivemos essa situação bastante curiosa, né? Que pela primeira vez, tanto o Verstappen quanto o Lando Norris, eles largaram atrás dos seus companheiros de equipe, né? Recém-chegados, né? Mas no dia do Grande Prêmio, a alternância voltaria a se impor, né? Surpreendendo inicialmente pelas condições da pista, né? Com a pista molhada e que foi secando ao longo da corrida, né? Mas depois de períodos intermitentes de chuva, né? E diversas paralisações devido a acidentes bastante sérios, né? Sendo o mais sério deles, né? Um que nós vamos mencionar daqui a pouco, que envolveu o Valtteri Bottas e o piloto da Williams, né? O inglês George Russell, né? Que é considerado um dos candidatos aí a substituir não só o Bottas, né? Mas talvez até o próprio Hamilton no futuro próximo, né? Então, no dia do Grande Prêmio, e eventualmente a corrida do Imola, ela foi vencida pelo Max Verstappen com a Red Bull, né, motor Honda, com uma grande vantagem em relação ao Lewis Hamilton, invertendo as posições de chegada do Grande Prêmio do Bahrein. E nesse respeito, né, nós não podemos dizer que foi um resultado surpreendente, né, olhando apenas para a linha de chegada, né, enfim, para a última volta, né, mas o que aconteceu ao longo da corrida, enfim, é bastante interessante. Fez com que o Grande Prêmio do Bahrein ele foi menos interessante do que esse Imola, que nós tivemos uma série de alternâncias, né, durante a prova, e nós tivemos também dois momentos, né, em que nós podemos entender simbolicamente, né, que ocorreu, né, uma passagem de bastão, né, para aqueles mais atentos, né, e eu vou explorar um pouco isso no meu comentário daqui a pouco. Mas a corrida foi vencida pelo Verstappen, foi sua vitória número 11, né? Então, e o Hamilton chegou em segundo, e ao fazer a melhor volta, no final da corrida, ele se manteve na liderança do campeonato por apenas um ponto, né? Então, para efeitos práticos, né, o campeonato continua em aberto, né? Em terceiro lugar, com a colaboração do Daniel Ricciardo, né, que obedeceu às ordens de equipe, né? O Lando Norris conseguiu um brilhante pódio, né? E que consolida as suas boas performances que vêm desde o ano passado, né? O Lando Norris teve um começo de campeonato também em 2020 sensacional, né? Ele chegou a ser o terceiro colocado na tabela de qualificação dos pilotos, né? Como ele atualmente ocupa, né, em 2021. Então, e num certo momento da prova, né, o Lando ele chegou a estar em segundo lugar, né? E nesse momento aí eu quero ressaltar que uma das Ferrari, né, o Charles Leclerc, também teve um desempenho bastante bom, né? Enfim, largou em quarto lugar, bem à frente do companheiro Carlos Sainz, que ficou fora do top 10, né? Enfim, e ao longo da corrida o Sainz cometeu uma série de erros também na chuva, enfim, que acabaram prejudicando a sua posição de chegada, né? Mas o Leclerc, num certo momento da prova, ele chegou a estar em segundo lugar e vamos lembrar que faz muito tempo que nós não vimos uma Ferrari nessa posição, para ser mais exatos, né, desde a abertura do Mundial do ano passado, né, na Áustria, né, enfim, que o Leclerc chegou em segundo lugar. Exatamente. Mas a McLaren, né, enfim, prevaleceu com o conjunto do carro, né, piloto, né, sobre a Ferrari. Então, a McLaren obtém um pódio importante, né, enfim, que coloca o Daniel Ricciardo numa situação incômoda, né, ele largou à frente, mas ele não só foi obrigado, né, a abrir passagem, mas o seu ritmo de corrida realmente estava aquém do ritmo do companheiro. O Ricciardo chegou em sexto lugar, bem longe, né, do Lando Norris, nesse caso. E nós temos nesse momento que o Lando faz uma prova sensacional, né, que o qualificou, inclusive, para ser escolhido como piloto, né, do fim de semana, né, enfim, melhor no geral, né. Nós temos a impressão que essa McLaren com motor Mercedes, ela está mais forte do que a do ano passado com motor Renault. E curiosamente a Mercedes, né, a equipe mãe,
ela está mais fragilizada diante da concorrência da Honda, né, que veio não só com um bom motor, mas que contou aí com uma astúcia, né, aerodinâmica da Red Bull, mais uma de Adrian Newey, né, de elevar, né, a parte traseira do carro, assim, compensando, né, as perdas aerodinâmicas que o regulamento 2021 impôs aos carros da categoria. Então, digamos que a Mercedes perde o protagonismo, né, e o favoritismo para vencer os 2 campeonatos, né, em jogo, né, apesar que ela lidera ambos, né, com o Hamilton em primeiro nos pilotos, né, e ainda com uma vantagem ainda significativa nos construtores, né, em relação à Mercedes, mas isso muito se deve ao acidente, né, entre o Valtteri Bottas e o George Russell, que nós mencionamos aqui, e que fez com que o Bottas não só abandonasse, né, mas abandonasse com muita raiva, né, de um piloto que tem chance aí de substituí-lo no futuro próximo. Bom, vamos falar então dos 2 momentos que, na minha visão, definiram esse bom Grande Prêmio da Emília-Romanha. E o primeiro deles aconteceu na primeira curva do Grande Prêmio. Como se previa, as duas Red Bull iriam tentar pressionar o Hamilton logo na largada, e o Sérgio Pérez fez uma espécie de marcação cerrada, né? Saiu juntinho com o Hamilton, enfim, pressionando o inglês para a parte esquerda, né, do circuito, enquanto o Max Verstappen fez uma largada sensacional, enfim, lembrando aí os melhores tempos do Valtteri Bottas, né, quando o Bottas fazia aquelas largadas, né, de flash, né, enfim, e na hora de dividir a curva com o Hamilton, o Verstappen, como sempre, né, como já fez com o Charles Leclerc tantas vezes, né, ele deixou o lado de fora para o 7 vezes campeão do mundo, e o Hamilton passou mal os bocados para completar a tangência da curva, né, e teve aí uma avaria, né, no seu bico, né, nesse momento, né, que deixou a equipe Mercedes com a pulga atrás da orelha, se isso não levaria mais adiante a um abandono, né, ou se não prejudicaria a corrida do 7 vezes campeão do mundo. E durante uma parte da corrida o Hamilton realmente teve um ritmo bastante moderado, mas à medida que a pista foi secando, né, e que os pilotos trocaram, né, para o pneu intermediário, o Hamilton, que é um dos mestres, né, da pilotagem na chuva, ele conseguiu se aproximar muito, né, da Red Bull, fazendo com que o Verstappen tivesse que antecipar a sua ida aos boxes, né, sem contar a paralisação da prova, né, por acidentes, né, que foi algo bastante frequente, e que inclusive tivemos uma bandeira vermelha durante 23 minutos, né. Nesse momento, o Sérgio Pérez já tinha cometido alguns erros, né, outros pilotos tinham rodado, né, enfim, inclusive o Alonso, inclusive, rodou na volta de apresentação e aparentemente não chegaria aos pontos, né, ele ficou a corrida toda atrás do seu companheiro, né. O Sebastian Vettel, ele foi o primeiro a colocar os pneus para a pista seca, né, e num certo momento da pista ele teve a volta mais rápida da corrida, mas o Vettel também teve uma corrida cheia de dificuldades, né, com erros, né, e acabou abandonando enquanto o seu companheiro Lance Stroll na Aston Martin, né, ele fez uma corrida bastante sólida, né, o Lance, ele esteve aí sempre entre os 10 e acabaria cruzando, né, a linha de chegada em 8º lugar, né, então sendo o piloto responsável no momento por 100% dos pontos da nova equipe, né, para desassossego do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que até agora não mostrou a que veio, né, enfim, na sua mudança de equipe, né. O Alonso também teve um dia bastante complexo, mas foi beneficiado ao final, né, mas com essa bandeira vermelha na metade da prova, a impressão era que a corrida estava, enfim, dividida entre o Hamilton e o Verstappen, e que ambos tinham mais ou menos 50% de chances, né, de vitória. Mas eu considero que antes disso nós já tínhamos visto, né, um momento memorável, né, para a história da Fórmula 1. O domínio da Mercedes nos últimos anos
ele foi tão absoluto, né, e a partir de 2019, né, avassalador, né, em relação às outras equipes, né, que nós temos dificuldade para lembrar, muitas vezes, né, do Hamilton correr sob pressão. Né? Então, muita gente lembra da época em que o Nico Rosberg, né, era companheiro do Hamilton, né, e realmente o Hamilton passou apuros, né, com o Nico Rosberg, né, enfim, que não facilitava, né, e que por isso mesmo foi campeão mundial em 2016. Né, mas o Hamilton ser pressionado por pilotos de outras equipes, né, isso é uma lembrança longínqua, né. No começo da carreira, o Hamilton ele não tinha o melhor carro, né, na maior parte dos anos, né, e também cometeu uma série de erros, né, e sob pressão nós vimos o Hamilton reagir de forma equivocada algumas vezes. E no Grande Prêmio da Emília-Romanha, curiosamente, nós vimos aí o Hamilton sob pressão de um piloto de outra equipe, né, o Verstappen, e que já na largada deu uma espécie de recado, né, para o atual detentor da coroa, né, dos louros, né, de que ele tem o melhor carro e ele vai fazer tudo que ele puder, né, enfim, dentro dos limites da competição, né, para vencer esse Mundial aí e entregar esse presente aí para os japoneses de saída, mais uma vez, da Fórmula 1. E o Hamilton ele não pôde fazer muita coisa contra o Verstappen, não, ao longo da corrida. Inclusive, no momento que o Hamilton estava na liderança, né, após as paradas, né, para troca de pneus, né, ele cometeu um erro na ultrapassagem de retardatários, né, ele foi para a caixa de brita, ele teve muito sangue frio, né, ele só tocou, né, o muro, não danificou grandemente o carro, né, mas claro que houve danos aí para o solo, né, e teve danos também na parte dianteira. O Hamilton ele teve sangue frio para esperar o carro, né, bom, se acomodar na brita, né, enfim, e para colocar a marcha ré e sair de forma segura, né, sem que o carro desligasse, né, mas com isso ele perdeu 8 posições, né, e ficaria uma volta atrás, né, do Verstappen e possivelmente, né, não estaria na liderança do Mundial hoje. Né. Então, digamos que esse primeiro momento de simbolismo, né, que esse desafio que o Max Verstappen trouxe para o Hamilton na primeira curva da corrida, né, provocando danos aí no carro do campeão, não que o Verstappen tenha batido, né, mas o Verstappen não deixou um milímetro, né, de pista além do que precisava, né, para o Hamilton. Então o Hamilton subiu na zebra, né, enfim, o carro voou e algo bastante comum nesse circuito, né, enfim, os danos aí nas zebras e tomadas de curva, né, o Hamilton já teve esse gostinho logo na primeira volta, na primeira curva, né, então esse desafio é um sinal de que nós vamos ter um Mundial aí bastante disputado, né, entre duas equipes, né, e que a disputa vai ser direta. Não sei se vocês lembram, mas boa parte das vitórias do Verstappen, né, enfim, dessas 11 vitórias dele, né, eles foram obtidas de forma bastante avassaladora, né, incluindo ultrapassagens, né, sobre o Hamilton. Né. Eu lembro de algumas provas, por exemplo, no México, né, em 2018, né, em que o Hamilton, né, passou apuros, né, com o Verstappen, assim como no Grande Prêmio de Mônaco em 2019, né, que os dois chegaram a tocar pneus, né, numa tentativa de ultrapassagem, né, que o Verstappen não teve medo, né, de ir até o fim e, né, por um tris que não acabou num acidente, né, e nós estamos vendo esse piloto holandês, né, muito jovem, né, mas com mais de 100 grandes prêmios, né, e agora com o que nós parece, né, que é o melhor equipamento do grid, né, do ano, né, em que também pela primeira vez em muito tempo, desde a época do Daniel Ricciardo, né, o Verstappen tem um piloto rápido, né, consistentemente rápido, né, em treinos, né, e corrida também a seu lado, né, o que motiva, né, o holandês a manter um nível de excelência aí bastante próximo, né, do necessário para ser campeão mundial. Mas o destino, né, dos grandes campeões parece ser pavimentado pela boa sorte. Né? O Hamilton, que parecia ter a corrida perdida completamente, né, e que parecia fadado a lutar aí para chegar em 9º, 8º lugar, né, enfim, que era a posição que ele ocupava, né, no momento que ele saiu da pista, ele foi beneficiado pelo infortúnio de seu companheiro de equipe. Né? Então, Valtteri Bottas, que após liderar os 2 primeiros treinos, não se encontrou mais, né, no Grande Prêmio da Emília-Romanha, ele que largou na terceira fila, né,
muito distante do Hamilton, com problemas, né? Apesar de estar usando o mesmo conjunto de pneus, né? Ele não conseguiu chegar a um acerto, né, adequado, né? Nem para a pista seca, nem muito menos para a pista molhada. E na pista molhada, o Bottas, na primeira volta, ele estava disputando a 8ª e 9ª posições, né? E foi onde ele esteve, né, durante a maior parte da corrida. E lembrando que o Bottas não teve problemas no pit stop dessa vez, né? Então, pelo contrário, quem fez um pit stop mais lento foi o próprio Hamilton, então foi um pouco prejudicado. Então, enquanto isso acontecia, né, uma equipe, né, que ocupava o fundo do pelotão, né, em 2020, né, como nos anos anteriores, né, ela começa a galgar alguns degraus, né, após aí o aporte de capital e a mudança de gestão, né, a Williams, sim, com uma boa performance não só com o George Russell, mas também com o Nicolas Latifi. A equipe como um todo, né, parece que está se beneficiando aí da nova gestão, né, da Dorilton Capital e na presença do Joe Capito como o team principal, né, enfim. Então, nesse momento em que o Valtteri Bottas estava em 9º lugar, o George Russell estava em 10º, né, com a Williams, né. É uma situação que no ano passado para nós pareceria impensável, né, mas a menos que fosse no Grande Prêmio exatamente do Sakir, né, no qual o Bottas e o Russell, né, dividiram os cockpits da Mercedes, né. Mas o Russell estava com uma Williams, né, colado, né, numa Mercedes, né, enfim, com chance de ultrapassar, e pôde usar o DRS, né, e tentou uma manobra bastante ousada, né. O Valtteri Bottas manteve sua linha, não cedeu nenhum milímetro de pista seca, né. Esse era o momento que a pista estava em parte, né, molhada, então o Bottas deixou por várias voltas, né, que o Russell tentasse ultrapassar com o DRS, mas sem ceder um espaço suficiente, né, e nesse caso ele se defendeu de forma bastante legítima, né, bastante honrosa, né, mas num certo momento o Russell abriu o seu DRS, né, e foi tentar passar o Bottas pelo lado de fora, né, aí o carro chicoteou, né, e a 290 por hora abalroou, né, o lado, enfim, direito traseiro, né, do finlandês, né, e por um triz, né, pelas maravilhas do halo, né, a roda do Russell não passou perto da cabeça do finlandês, né, enfim. O que passaria perto da cabeça do finlandês depois, né, seriam os punhos do próprio Russell, né, enfim, o Russell, depois que o acidente foi, né, encerrado, né, e que todos estavam bem, o Russell foi tirar satisfações com o Bottas, né, e acusou um finlandês aí de tentar matá-lo, né. Inclusive ele fez um gesto agressivo, enfim, deu um tapa no capacete do finlandês e o Bottas disse que nessa hora estava zonzo, não entendeu nada do que estava acontecendo, né. Estava sem audição naquele momento, né. Mas depois que ele saiu do carro, o finlandês soltou cobras e lagartos, né, sobre um erro claro, né, do jovem Russell, né. Isso foi reconhecido pelo chefe de ambos, né, digamos, né, o Toto Wolff, enfim. O Toto Wolff disse que é impensável um piloto, né, de desenvolvimento da Mercedes, né, pilotando a Williams, né, tirar a Mercedes, né, da corrida, né, de forma tão imprudente, né, enfim, impensada e, claro, né, colocando a perder não apenas os pontos, né, que seriam os primeiros da Williams, né, em 2 anos, né, e meio, quase, mas colocando a perigo, né, não só a vida dos dois, mas também a liderança da Mercedes aí no Mundial de Construtores, né. Então, o Toto Wolff mandou um recado para o Russell, né, disse que se um dia ele quer ser piloto da Mercedes, ele tem que começar a pensar no longo prazo, né, pensar não apenas no momento da corrida, né, fazer um pensamento mais estratégico, talvez, e ao mesmo tempo ele ressaltou que o Bottas não tem nada a provar, ele é piloto Mercedes desde 2017 e, enfim, o Bottas já foi 2 vezes vice-campeão mundial, ele aí está com 15 pole positions e, enfim, está próximo das 10 vitórias, é um piloto reconhecidamente rápido, né, enfim, muito leal, foi prejudicado pela equipe algumas vezes, mas ele não é um piloto conhecido aí por colocar em risco a vida dos companheiros de equipe, muito menos de outras equipes, né? Então o Bottas teve esse acidente sério, né? Enfim,
que destruiu, né, o seu carro quase completamente, provocando um dano logístico, né, que a Mercedes vai ter que se virar para resolver até o próximo Grande Prêmio em Portugal, né? E com isso o Bottas tem uma pontuação também bastante prejudicada no Mundial de Pilotos, né? Está muito atrás aí dos líderes, né? Dos ponteiros, né? E atrás também de gente como Leclerc, né? Atrás do Lando Norris, do próprio Ricardo, que pontuou 2 vezes, né? O Bottas aí está numa situação bastante incômoda, né? E isso tudo aconteceu graças ao ímpeto, né, do piloto que pretende substituí-lo, né? E nesse momento eu queria ressaltar que isso também é uma forma de desafio simbólico, né? Que digamos que o George Russell não arregou, né? O George Russell mostrou que ele vai até o fim. Ele já tinha mostrado isso ano passado, quando teve a chance com a Mercedes, né? Em que ele não só passou o Bottas, mas deixou o Bottas na poeira, né? Durante a maior parte da corrida, né? Só que dessa vez por um erro próprio, né? Novamente ele terminou de forma lamentável, né? Um grande prêmio em que até então a sua performance era brilhante, né? Então, digamos que o Bottas está numa situação muito difícil para manter o seu cockpit, né? Afinal de contas ele estava disputando a 9ª posição com a Williams, enfim, sendo que o seu companheiro não só se beneficiou desse acidente, né? Para retomar uma volta perdida, né, e consertar o carro, né, coisa que a equipe Mercedes fez com muito talento, né, muita precisão, mas o Hamilton ele foi capaz, né, de lembrando seus melhores dias, né, ele fazer uma série de ultrapassagens, né, incluindo uma sobre o Lando Norris, né, muito bonita, e sobre o próprio Leclerc, que sempre são coisas difíceis, né, de acontecer, para chegar não só à 2ª posição, mas no final da corrida ser capaz aí de obter o ponto extra, né, da melhor volta e manter a liderança da Mercedes nos 2 campeonatos, né? Então o Hamilton teve, claro, errou, né? Foi acossado pelo Verstappen na largada, errou bobamente, né, na negociação com os retardatários, né, e foi para fora da pista e teve sangue frio para poder não só voltar, mas com um pouquinho de sorte ter a chance de, com a pista seca, chegar em 2º lugar, né, e subir ao pódio, enfim, completando, né, uma jornada que foi para ele positiva, né, que apesar de, se a gente pensar que ele largou na pole, né, chegar em 2º lugar não é lá a melhor posição do mundo, mas a liderança está mantida, né, enfim, o Hamilton ele não deixou de ser líder do campeonato desde a 2ª etapa do Mundial de 2020, né? E ele mantém desde então a liderança, então, que nós esperávamos que tivesse com o Verstappen, né? Graças ao andamento, né, da corrida em Imola, né? Um outro fator interessante, além desses 2 momentos de desafio simbólico, né, foi a presença das Ferrari em 4º e 5º lugares, né? Mesmo com os erros todos do Carlos Sainz, o piloto espanhol, ele também conseguiu, né, a cada rodada saída de pista, né, em que ele contabiliza ter perdido por volta de 10 segundos, né, no tempo de chegada, né, ele conseguiu chegar em 5º lugar, à frente do Daniel Ricciardo, né, e apenas 2 segundos atrás do Charles Leclerc, né, isso na sua 2ª corrida na escuderia, né, e a Ferrari, que ocupava uma posição lamentável, né, na maior parte do Mundial 2020, de repente ela está em 4º lugar nos construtores em 2021 e pontuando com os 2 carros. Então, bons sinais aí para Maranello, correndo em casa, né? Fez uma corrida digna, né, com seus 2 pilotos. Em momento, enfim, chegou até a ameaçar, né, um pódio, né, com o Leclerc, né? Mas o Leclerc ele não tinha passado, né, as condições de chuva, né, condição de sustentar a sua posição aí frente aos motores Mercedes, né? Então, a seguir, nós temos aí o Pierre Gasly, que outra vez teve uma corrida, um grande prêmio bastante sólido, né? Tanto nos treinos quanto na corrida em si, teve sempre aí entre os ponteiros, né? Não teve os problemas que aconteceram no Bahrein e levou a AlphaTauri, né, a sua melhor colocação em 2021, né? Ao passo que o Yuki Tsunoda, né,
viu, né, o seu companheiro chegar em 7º lugar, né, tendo aí um fim de semana de muitos erros e acidentes, né, mas lembrando que a segunda corrida do Tsunoda, né, e ele terminou a primeira nos pontos, né, então ele está ainda no lucro e ainda tem aí um crédito grande aí com o Franz Tost, né. Eu ia dizer que o destaque da corrida a seguir seria a performance do Kimi Raikkonen, né. O Kimi Raikkonen, ele chegou em 9º lugar, né, com uma Alfa Romeo, né, fez uma corrida bastante sólida, apesar de ter errado, né, na relargada, né, ter saído da pista algumas vezes, né, e o Kimi, eventualmente, sofreu uma punição bizarra que o tirou da zona de classificação e nós chegamos aí ao 9º e 10º lugar e temos uma surpresa, né, que são carros da mesma equipe, né, a equipe Alpine, então, debutando, né, nos pontos em 2021, numa boa corrida do Esteban Ocon, que esteve sempre à frente do Alonso no fim de semana inteiro, né? Foi um dos fins de semana mais discretos do Alonso, né? E que revelou que ainda está sofrendo com as dores da readaptação, né, ao ciclo da Fórmula 1, mas o Alonso foi beneficiado, né, como já aconteceu em algumas outras vezes na sua carreira, né, pelo infortúnio alheio, né, e nesse caso a desclassificação do Kimi fez com que o Alonso marcasse seu primeiro pontinho na Fórmula 1 em muito tempo, né? Mas vamos lembrar também que fazia 27 grandes prêmios que o Alonso não chegava atrás de alguém, né? Então, muita coisa, né? Então, parabéns ao Esteban Ocon, que mostrou que merece o seu cockpit nesse fascinante carro aí da equipe Alpine, né? Da antiga Renault, que infelizmente parece que perdeu fôlego, né, em relação ao ano passado, assim como perdeu fôlego a Aston Martin, né, a antiga Racing Point. Inclusive o seu CEO, o Otto Szafnauer, ele até acusou, né, de forma, né, velada, né, a FIA, né, de ter querido prejudicar a equipe, né, que foi acusada, né, de copiar a Mercedes ano passado, né, e punida com perda de pontos e dinheiro. E nesse ano o regulamento ele abertamente desfavorece o carro da Aston Martin, né? E o Sebastian Vettel, mesmo dizendo que o carro é bastante mais confortável, né? Digamos que a Ferrari do ano passado, que seria próximo do que o Alain Prost chamou de caminhão, né? Em 91, mesmo assim o Vettel ele não chegou nem a completar a corrida, né? Ele abandonou na última volta, né? Enquanto o Lance Stroll se manteve entre os 10, né, e chegou em 8º lugar, né, enfim, salvando alguns pontinhos e durante a corrida fez algumas boas ultrapassagens também. Lance é um piloto bastante subestimado, né, enfim, pelo seu background, né, todo, né, mas digamos que eu considero muito injusto as comparações que os comentaristas, né, durante a transmissão fizeram entre ele e o Nikita Mazepin, né, o Mazepin que rodou nos treinos, né, Mazepin que, bem, enfim, foi vítima, né, de um erro, né, do Latifi, né, na corrida, né, enfim, e rodou também na corrida e chegou em último, né, bem atrás do Mick Schumacher, que também errou, né, grosseiramente, né, próximo da saída dos boxes, né, inclusive isso atrasou o reinício da corrida, mas o Mazepin está muito aquém ainda de um piloto como o Stroll, que tem pole position, né, tem pódios, né, e vem aí dando uma certa canseira, né, num piloto com 4 títulos mundiais. Bom, então, dando o fechamento ao nosso balanço, né, do Grande Prêmio da Emília-Romanha de 2021, eu queria falar apenas mais 3 coisas. A primeira delas é que a memória afetiva, né, dos brasileiros em relação a essa pista, né, em Imola, né, na Emília-Romanha, ela está muito ligada à experiência que a Fórmula 1 teve entre os anos 1980 e 2006. Então, nesse período, né, a pista de Imola foi uma das mais importantes do calendário, né, mas nunca escondeu seus perigos, né. Basta lembrar que Nelson Piquet bateu na curva Tamburello, né, no seu traçado original, a mesma curva, né, que nos levaria ao Ayrton Senna em 94, né. E em outras partes do circuito, né, a própria Tamburello também foi o palco daquele acidente impressionante do Gerhard Berger em 89.
e o Roland Ratzenberger também perdeu sua vida em outra parte do circuito, né, por uma falha mecânica. Então, pelas características da construção da pista, né, do lado de um rio, enfim, não era possível fazer muito mais do que havia naquela curva, né? Então, a decisão que os organizadores tomaram foi de fazer a Fórmula 1 correr no traçado inverso, né? Então, a curva Tamburello, onde nós vimos o acidente entre o Valtteri Bottas e o George Russell, não é a mesma Tamburello de 1994, né? Certamente não. Então, feita essa ressalva, né, a pista de Imola é uma das melhores pistas aí do atual circo, né? Porque os carros cresceram muito, né, em largura e comprimento, e a pista não. Então, o conjunto, né, dos carros da Fórmula 1 atual com essa pista, né, resulta, né, em disputas muito apertadas, né, a pista se tornou um pouco estreita e vimos aí muita gente na caixa de brita, muitos erros, né, na tomada de curva, muitas aí avarias, né, nas zebras, né, a dificuldade para negociar as posições com retardatários, né, o Hamilton é o maior exemplo, não o único, e nesse caso o balanço do retorno de Imola, né, o calendário foi positivo, né? Em seguida eu queria lembrar que sim, a pista de Portimão em Portugal é uma pista interessante também. Ela tem um traçado mais moderno do que o de Imola, né? Ou uma antiga pista do Estoril. Mas em termos de racecraft, né, temos aí de desafio para pilotagem, eu diria que o Estoril era uma pista mais interessante. Então, e além de ter marcado algum dos momentos mais importantes da Fórmula 1 recente, né? O título mundial de Niki Lauda em 84, conquistado de forma brilhante. A primeira vitória de Ayrton Senna, né, em 85, debaixo de uma grande chuva, né? A primeira vitória do Gerhard Berger depois do seu acidente na Tamburello, né, em 89. Um dia em que uma disputa entre o Nigel Mansell, né, e Ayrton Senna praticamente decidiu o mundial em favor do Alain Prost, também um momento bastante polêmico da década de 1980, a estreia do Mika Häkkinen, né, na McLaren em 93. O Mika, futuro bicampeão mundial, ele nunca tinha corrido, né, em grande prêmio com a McLaren e ele superou simplesmente o Ayrton Senna em treino de qualificação. Então o Senna ficou muito bravo com isso. E a ultrapassagem do Jacques Villeneuve em 97 sobre o Michael Schumacher, né, enfim, na última curva do circuito, também foi sensacional. Eu acho que é uma pena que Estoril não está de volta, mas a pista de Portimão é uma pista legal, como é legal a pista de Imola, e possivelmente nós vamos ter um bom grande prêmio aí de Portugal em breve, em maio, né? E por fim, fechando nosso balanço aí do grande prêmio da Emília-Romagna, vou falar os 3 pilotos que eu acho que foram os destaques, né? E os 3 ficaram devendo, né? Do pessoal que for devendo, acho que a gente pode começar com o Nikita Mazepin, sem problema nenhum. Ele rodou em todos os momentos do Grande Prêmio. Então, treinos livres, né, classificação e corrida, e chegou em último. Isso aí já o qualificaria para ser o piloto aí do fundão. Além, claro, de ter atrapalhado, né, o Giovinazzi na sua classificação, de ter sido grosseiro com a Mariana Becker, né, após a classificação, e daquele acidente lá que se envolveu com o Nicolas Latifi, no qual ele tem menos responsabilidade. Então, outro piloto que ficou devendo, né, nós já mencionamos ele aqui, o Sebastian Vettel, né? O Vettel se classificou de forma bastante precária, né? Enfim, ficou fora aí dos 10, ao contrário do Lance Stroll, e durante a corrida, apenas no momento em que ele colocou os pneus de pista seca, quando a pista secou, ele fez a melhor volta da corrida, e durante algumas disputas, né, ele lembrou um piloto com 4 títulos mundiais. Aí ele ficou bastante abaixo do seu jovem companheiro, né, e ainda considerado piloto pagante, né. Eu diria também que um outro piloto que ficou devendo nesse grande prêmio, sem nenhuma dúvida, foi Fernando Alonso. Fernando Alonso, ele lá, inclusive, rodou na volta. Alonso, ele é um dos maiores pilotos de todos os tempos e talvez o melhor dessa geração. Ele foi o primeiro a vencer o Michael Schumacher no século XXI, campeão em várias categorias, né? Enfim, é superado pelos companheiros de equipe apenas uma vez em toda a sua carreira, né? Pelo Jenson Button na McLaren. E obviamente que não podemos ficar satisfeitos ao ver o Alonso, né, atrás do jovem Esteban Ocon, né, durante todo um fim de semana, ou o Alonso rodando na volta de apresentação em Imola, né, o que lembrou outro grande piloto
fez a mesma coisa Alain Prost, em 91, é muito tempo atrás. Então fica aí como ressalva, né, esses 3 pilotos, né, o Mazepin, o Vettel e o Alonso, né, que não tiveram um grande prêmio aí da Emília-Romanha satisfatório, né, enfim, apesar que o Alonso terminou nos pontos. Por outro lado, nós tivemos aí uma grande performance do Charles Leclerc, que é um dos melhores pilotos do grid, e mostrou novamente com sua Ferrari limitada, né, que ele pode disputar aí posições do pódio, né. Chegou a estar em segundo durante a corrida, terminou sempre à frente do Carlos Sainz, que é um ótimo piloto. Então tá de parabéns aí o Leclerc. Em seguida Max Verstappen, né, apesar de ter sido superado pelo Sérgio Pérez na qualificação. E uma corrida impecável, né, venceu quase de ponta a ponta. Depois do seu gesto corajoso na largada, né, enfim, de desafiar o Lewis Hamilton. E merece aí a sua 11ª vitória, né, e a quase liderança do Mundial. E por fim o Lando Norris, que foi o melhor nome, né, desse grande prêmio. Sensação nos treinos com a McLaren motor Mercedes, e na corrida merecia ter chegado em segundo lugar, mas aí o Hamilton tinha mais equipamento, passou no final, mas o Lando Norris merecidamente está em terceiro no campeonato, deixou o Daniel Ricciardo na poeira, sujeito às ordens de equipe, né? Mas mesmo assim o Ricciardo não conseguiu acompanhar o ritmo desse jovem inglês aí sensacional, que com um pouquinho mais de sorte ele vai ganhar seu primeiro grande prêmio em breve. É isso, gente. Então obrigado, e aí boa sorte aí para os próximos episódios, né? E para aqueles que vão correr em Portimão.